Olá, querido estranho da internet. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Faere, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre meritocracia, que na minha opinião é a palavra mais ridícula do dicionário. Bom, meritocracia, provavelmente uma das palavras mais repetidas e menos questionadas. A ideia é simples, quem se esforça mais, chega mais longe. Só que tem um problema, isso só funciona se todo mundo começar do mesmo lugar. E a gente sabe que não é assim que funciona. Só que mesmo assim, tem gente que olha para a realidade dos outros e acha que pode opinar como se fosse igual. E isso, sinceramente, é um absurdo. Porque você não vê o mundo com os mesmos olhos de uma mãe sozinha com 4 filhos, morando em comunidade, trabalhando como faxineiro o dia inteiro para mal conseguir colocar comida na mesa no fim do mês. E mesmo que você tente imaginar, não é a mesma coisa. Tem um sociólogo chamado Bourdieu que falava sobre capital social e cultural. Basicamente, ele dizia que não é só o dinheiro que define as suas oportunidades, é o ambiente em que você cresce, as pessoas que você conhece, o acesso à informação e o tipo de educação que você recebe. E tudo isso te coloca alguns passos à frente ou atrás, antes mesmo de você tentar qualquer coisa. Agora pensa nisso na prática. Enquanto um jovem de 17 anos, com estrutura, está estudando em um bom colégio particular, com reforço, internet boa, ambiente silencioso, tem outro jovem da mesma idade, que estuda em uma escola pública sucateada, chega em casa, cuida dos irmãos mais novos, ajuda com as tarefas domésticas e sabe que, com 18 anos, vai precisar trabalhar para ajudar a família a colocar comida na mesa. Os dois vão tentar entrar na mesma universidade. Mas quem tem a vantagem de verdade? E aí alguém olha para isso que eu falei e fala: quem quer consegue, quem quer dar um jeito. Isso não é meritocracia, isso é ignorar a realidade. Tem dados que mostram isso com clareza. Segundo o IBGE, a desigualdade de renda no Brasil continua entre as mais altas do mundo. E mais, um estudo da OCDE mostra que no Brasil levariam várias gerações para uma família sair da pobreza e alcançar a renda média. A gente não tá falando de riqueza, a gente tá falando de renda média. Ou seja, não é só se esforçar mais, é nascer num lugar completamente diferente no jogo. E aí vem outra frase que parece motivadora, mas é vazia. Estude enquanto eles dormem. Quem nunca ouviu essa frase? Sério? Vamos olhar isso com honestidade. Vamos usar como exemplo uma pessoa de 18, 19 anos que ingressou agora no mercado de trabalho. Depois de 9 horas de trabalho, numa escala 6 por 1, ganhando o mínimo, quem realmente tem energia para estudar com qualidade? Você chega em casa, precisa comer, tomar banho, descansar, ter um mínimo de lazer e às vezes ainda ajudar em casa. E amanhã tudo começa de novo. Isso não é falta de disciplina, isso é limite humano. Mas ninguém fala disso. Porque é mais fácil vender a ideia de que quem quer dar um jeito do que encarar que o sistema é desigual. E aqui vai uma parte que pode incomodar. Se você é pobre e acredita na meritocracia, você tá jogando exatamente do jeito que quem tá no topo quer. Ou seja, para eles você não passa de um cãozinho na coleira. Sem questionar, sem senso crítico, sem perceber a estrutura, do jeito que eles gostam. Ao longo do tempo, a riqueza, ela tende a se acumular na mão de poucos. E isso não é teoria conspiratória, é observado na prática. Relatórios recentes de organizações como a Oxfam mostram que uma pequena parcela da população mundial concentra uma fatia gigantesca da riqueza do mundo. Enquanto isso, a maioria disputa pelo básico. E aí você pega essa realidade e coloca numa narrativa de que se você não chegou lá, a culpa é sua. Percebe o problema? Você tira o peso da estrutura e coloca tudo no indivíduo. Isso gera culpa, frustração, comparação, mas não gera mudança real. Ok. Eu sei que eu tô jogando um monte de crítica pra cima de você, mas agora calma. Isso não significa que esforço não importa, porque importa sim e muito. Mas esforço sozinho não resolve tudo. E ignorar isso só te deixa mais perdido, porque você começa a se cobrar por coisas que nunca estiveram totalmente sob o seu controle. E aqui entra a parte mais importante: pensamento crítico. Questionar o que você aprendeu. Questionar frases prontas, questionar quem tá falando e de onde essa pessoa fala. Porque opinião sem contexto vira julgamento, e julgamento sem empatia vira ignorância. Mas também não é sobre desistir, não é sobre aceitar e pronto. É sobre entender o jogo, porque quando você entende, você para de se culpar por tudo e começa a focar no que dá pra fazer. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja lento, você não controla onde nasceu, não controla o sistema inteiro. Mas você pode controlar como você reage a isso, como você aprende, como você se adapta, como você constrói dentro do possível. Sem romantizar a dificuldade, mas também sem se entregar totalmente a ela. Porque a maior armadilha não é a desigualdade, é você acreditar que não tem nenhum poder. E isso não é verdade. Talvez você não consiga tudo, mas você consegue alguma coisa. E essa alguma coisa já é mais do que zero. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra meritocracia, não aceita automaticamente.
Pensa, questiona, analisa, porque o mundo não é justo. Mas entender isso é o primeiro passo para não ser manipulado por ele. E aos poucos, você começa a jogar com mais consciência, mesmo dentro de um jogo que nunca foi equilibrado. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se possível, eu gostaria muito que vocês deixassem um comentário, eu amo responder vocês, saber o que vocês pensam, o que vocês gostaram do vídeo, qual a opinião de vocês. Se puderem também, se inscreva aqui no canal e deixe sua curtida. Até mais, querido estranho da internet.